Olá, segundo ano! Vamos falar mais um pouquinho de fábula? Hoje no nosso livro Ápice Língua Portuguesa, a página é a 75. Para fazer o 75, nós usamos o 7 e o 5. Então vamos lá. Hoje a gente vai ouvir mais uma fábula da formiga e a pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte, subindo nele. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos e imediatamente a pomba fugiu. Moral: uma boa ação leva a outra. Por que vocês acham que é essa moral, pessoal? O que aconteceu? Primeiro, a formiguinha precisou de uma ajuda porque ela ia se afogar e a pomba ajudou. E depois, quem precisou de um auxílio, de uma ajuda, foi a pomba, né? Porque o caçador ia pegar ela. Mas aí a formiga foi lá e nhaque, mordeu o pé do caçador. E a pomba conseguiu fugir. Por isso, uma boa ação. Então, uma coisa boa que nós fazemos pode levar a outra coisa boa, né? Então, essa é mais uma fábula. Vamos pensar agora um pouquinho sobre a fábula, tá? Então, tem alguns momentos, algumas frases, né, que resumem os momentos importantes dessa fábula, né, que pegam os principais pontos da fábula. A primeira frase é: o caçador fez uma armadilha para prender a pomba. A segunda é: a formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. E a frase C, né, é: a pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. Então, nós temos três frases: a frase A, a frase B e a frase C. Na próxima página, nós temos algumas cenas, né? Essas três ceninhas aqui. E aí, vocês vão ler cada frase e ver qual encaixa melhor. Vamos de novo? O caçador fez uma armadilha para prender a pomba, que é a frase A. Onde está mostrando isso? Em qual imagem? Na imagem que estiver mostrando, você vai copiar a frase A. A frase B. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. Onde está mostrando isso? Ai, gente, as imagens são muito engraçadinhas. A cara da formiga é muito fofinha. No C, a pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. Então, onde está acontecendo isso? Então, cada frase para uma dessas imagens, certo? Então, façam, ó, eu vou deixar com vocês porque é tranquilo de fazer. Depois, está falando aqui, né? Pra gente recontar oralmente, então contar. Então, e essa é uma tarefa muito importante, pessoal. Não é uma que vai ter como a gente olhar se vocês fizeram ou não, mas que é muito importante, essa 3. Por quê? Você vai contar essa história para uma pessoa, essa fábula para uma pessoa. E a pessoa te ouvindo e depois lendo a história, ela vai entender se você conseguiu perceber como é a história, entender direitinho como é a história ou não. Então é muito importante que você conte a história para alguém. Principalmente se for a pessoa que está te ajudando, então ela já leu a história, ela vai saber se você conseguiu contar direitinho, tá? Então essa é a parte que nós vamos fazer. Essa parte de escrita e registro coletivo não vai ser possível porque a gente não está juntos. Talvez em uma outra oportunidade a professora realize com vocês na sala, tá? Esse pedacinho não vai dar, não tem como fazer. E para terminar, a gente tem aqui uma parte da atividade que tá falando assim: aí vem fábula.
e tem uma ilustração. Sabe o que ele está pedindo para a gente? Para a gente olhar bem essa ilustração e tentar adivinhar qual é o título. Então, ó, tem dois animais aqui. Que animais são esses? Como que vocês acham que pode ser o título? Pela ilustração, vocês conseguem imaginar um pouquinho da história? Ou até, essa é uma fábula muito famosa. Vocês já escutaram uma fábula, uma história que tem esses dois animais aqui? E aí, você conseguiu já ou ainda não? Então eu vou ler a fábula para você e aí a gente vai saber se você acertou ou não. Então a fábula, pessoal, é A Tartaruga e a Lebre. E aí, você conhece? É uma fábula muito famosa, eu acho que é a mais famosa de todas. A gente escuta várias vezes ao longo da vida. E lebre é vamos dizer assim, que é um outro jeito de chamar o coelho, ou é um parentezinho do coelho. Mas tem as mesmas características, né? Rápido, corre bastante. Então, a tartaruga e a lebre. Uma tartaruga e uma lebre discutiam para saber quem era mais veloz. Por isso, combinaram uma data para uma corrida e um local aonde deveriam chegar. No dia certo, partiram. A lebre, que contava com sua rapidez natural, não se preocupou com a corrida. Caiu à beira de uma estrada e adormeceu. Já a tartaruga, que sabia que era lenta, não perdeu tempo e, deixando a lebre dorminhoca para trás, venceu a aposta. Qual é a moral? Devagar e sempre se chega na frente. E muitas vezes é assim que acontece, né, pessoal? Na sala de aula mesmo. Tem coleguinha que às vezes escreve um pouquinho mais devagar, mas fica tão concentrado, prestando tanta atenção, que consegue terminar antes de outros que escrevem mais rápido. Então, a gente se dedicar, se concentrar também é muito importante para os nossos objetivos, né, pessoal? E aí, qual foi a fábula dessa unidade que você mais gostou? Qual você vai contar para o seu amigo, para o seu pai, para o seu irmão, para sua mãe, para a vovó? As avós gostam de fábulas, pessoal. Conte para sua avó uma fábula. Tudo bem? Então, essa foi a atividade de hoje. Infelizmente, tem um pedacinho que precisa estar na sala de aula para fazer, mas tem outros que a gente consegue fazer mesmo assim à distância, tá bom? Então, muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!